Saudações, amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacobi e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje estamos de volta com o nosso quadro Leitura Psi, em que trago algumas reflexões e algumas indicações de leituras para a saúde mental e para a psicologia. E hoje eu quero falar do livro da Daniela Arbex, que se chama Holocausto Brasileiro, o Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Antes, eu só peço sempre para você deixar uma curtida no vídeo, comentar o que você acha dessa indicação, se você já tinha lido, se ficou com vontade de ler e se inscrever no canal. Agradeço a todos que têm acompanhado os vídeos, mas vamos começar de fato o vídeo. E, primeiramente, a autora, ela é uma jornalista. Esse livro ganhou diversos prêmios, inclusive o livro premiado no Festival Jabuti. E ele faz assim, foi o melhor livro-reportagem de 2013. Ele pega uma série de documentos, entrevistas com pessoas envolvidas no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que foi considerado um dos maiores hospícios do Brasil por um tempo, e ele relata tudo o que acontecia lá dentro e como estão atualmente as pessoas envolvidas. Como eu sempre gosto de falar para vocês, essa edição que eu estou aqui é a 20ª edição. Ela tem a capa com uma foto ao fundo dos internos do hospital psiquiátrico com os dizeres. E o blurb, como ele é um livro já premiado, ele tem alguns comentários de pessoas, colunistas, jornais, e tem uma parte em si do blurb que eu gosto sempre de ler para vocês. Um pungente retrato de abandono e horror. Durante décadas, milhares de pacientes foram internados à força, sem diagnóstico de doença mental, num enorme hospício na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Ali foram torturados, violentados e mortos sem que ninguém se importasse com seu destino. Eram apenas epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, meninas grávidas pelos patrões, mulheres confinadas pelos maridos, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento. Ninguém ouvia seus gritos. Jornalistas famosos, nos anos 60 e 70, fizeram reportagem denunciando os maus tratos. Nenhum deles, como faz agora Daniela Arbex, conseguiu contar a história completa. O que se praticou no hospício de Barbacena foi um genocídio, com 60 mil mortes. Um holocausto praticado pelo Estado com a conivência de médicos, funcionários e da população. Então, só pelo blurb a gente já pensa o quão pesado vai ser esse livro, o quão pesado é esse assunto da luta antimanicomial e de como que eram tratadas as pessoas consideradas doentes mentais. Então, não é um vídeo levezinho e também o livro não vai ser um livro leve. Primeiro, ele conta a história de alguns internos, alguns pacientes, contam um pouco de como que era a vida dentro ali do hospício, degradante. Muitos deles precisavam beber água de esgoto, se alimentar de ratos. Muitas pessoas não tinham nenhum tipo de diagnóstico e ficavam simplesmente revoltadas de estarem ali naquele contexto. Então acabavam se rebelando contra o sistema e eles tinham simplesmente sedativos e calmantes. Então acaba que a pessoa ficava de certa forma com um comportamento mais ou com medicação ou muito revoltada sem a medicação. E como eu disse das meninas, então muitas eram enviadas grávidas. E há relatos que elas passavam fezes no corpo, porque além delas ficarem em trapos, literalmente, elas tentavam esconder a gravidez ao máximo, a fim de não tomarem os bebês delas. Então era muito triste como tudo isso era levado em consideração. Fala um pouco sobre o trem da loucura, que era como eram enviados para Barbacena essa população, literalmente em trens, lembrando muito um campo de concentração também. E, além disso, apesar do Brasil ser um país tropical, a região que se encontrava era uma região serrana. Então, era muito frio à noite e eles precisavam acordar cedo e ficar ao relento. Então, eles faziam rodas, que eles chamavam de roda da loucura, pelo menos é chamada assim no livro, que eles ficavam em roda e as pessoas internas, querendo ou não, ficavam mais aquecidas. Então eles iam sempre trocando para que todos pudessem sobreviver. Mas infelizmente nem sempre era assim. Por volta ali da manhã sempre tinha um ou outro cadáver porque as pessoas não resistiam.
E como eu disse um pouco também sobre os funcionários, há relatos de alguns funcionários do descaso que era. Muitas pessoas não tinham nenhum tipo de preparo e iam trabalhar porque era concurso público, não é culpa totalmente dessas pessoas, mas eram jogadas ali também e se apavoravam com o horror que era visto ali dentro. Então, por exemplo, enfermeiros relatavam que os choques, que muitas vezes caía a energia da cidade de tanto que exigia da rede elétrica. Então derrubava a cidade, a energia da cidade, e muitos acabavam morrendo, que era uma forma de castigo, uma forma de você acalmar o novo interno. Então muitos enfermeiros e estagiários iam aplicar e acabavam que a pessoa morria e trocava, tinha outro ali para fazer. Então muito triste, ainda era praticada a lobotomia, algo que a gente vê que era muito cruel, assim, a abertura do cérebro tentando retirar a patologia ou consertar de certa forma com essa intervenção. Algo muito triste aí da nossa história. E com esse bando de cadáver, o que acabava acontecendo, que também é denunciado no livro? A venda dos cadáveres para faculdades de medicina de todo o país. Pelo menos algumas aí no circuito que ela diz, compravam os cadáveres a um preço muito mais baixo do mercado, porque eles diziam que se não comprasse, ia ter quem comprasse. Então era muito triste também todo esse lucro que tinha para o hospício, mas como que também não tinha muito uma ética na compra, eles iam sempre muito doentes, era visto isso pelos alunos com tuberculose, então o quanto também era degradante também para as faculdades estarem envolvidas nisso. Então ela traz um pouco de tudo isso, ela traz esses reencontros que algumas vezes tiveram um final minimamente feliz, traz minimamente como que os que sobreviveram a tudo isso foram tratados ao longo do tempo e como que eles estão no dia de hoje. Por volta de quando foi lançado o livro, a sobrevida dos antigos pacientes do hospital psiquiátrico era de mais ou menos 10 anos, considerando aí a data do livro. Provavelmente a maioria também já está envelhecendo mais e provavelmente já vai perdendo sua vida. Um ponto que eu acho interessante citar também é que tinha um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia. E ele foi uma pessoa muito importante na luta antimanicomial. Ele criou um novo modelo, uma reforma antimanicomial, e inclusive ele veio ao Brasil, ele conheceu Barbacena. E no livro tem a parte que ele visita e tem aqui no blurb que eu deixei de ler para vocês, que é assim: estive hoje no campo de concentração nazista. Em nenhum lugar do mundo presenciei uma tragédia como essa. Então, como é sério toda essa questão. O próprio Basaglia, que enfrentou uma luta antimanicomial na Europa, ele veio e achou as atrocidades de uma crueldade de tal forma que, graças à influência dele também, que ajudou nessa reforma antimanicomial, que aos poucos foram fechados os hospícios e foram criados outros locais, como os CAPs, como as CRTs, como as UAs. Então, todos esses locais foram criados a partir dessa reforma antimanicomial. Há um ponto muito interessante no sentido desta reforma, que inclusive é de um jornalista que diz a importância também do hospital psiquiátrico, que é mais ou menos velho e o novo ali, de como que a gente pode interagir com o novo modelo e pegar o que do velho, porque eu gosto de pensar, pelo menos pessoalmente, num paralelo com escola. Por exemplo, se um professor agride um aluno numa escola, está errada essa conduta. Mas não é errado a escola, é errada a conduta que esse profissional teve perante essa instituição. E eu acho que a mesma coisa poderia se aplicar num hospital psiquiátrico. É óbvio que Basaglia, assim como Nise da Silveira, retiraram essa questão do interno ficar literalmente isolado dentro de uma instituição, sem contato com a sociedade, sem contato com familiares, que inclusive é isso que pode ajudar também numa melhora dele. Porém, o que eu gosto de pensar é que nunca foi sobre saúde mental. Quando a gente fala de hospício, de hospital psiquiátrico brasileiro, a gente precisa lembrar de um contexto histórico pós-libertação dos escravos, pós ali
a abolição da escravatura, em 1888. A partir disso, no século XX, aí, de 1900 para frente, um pouquinho antes até alguns, começaram os hospitais psiquiátricos como uma forma também de higienização da população, como uma forma aí de tirar as pessoas que não eram desejadas da sociedade. Então, como que isso acaba que nunca foi sobre saúde mental, foi sempre para uma limpeza. Então, como a gente pode pensar que é necessário uma instituição séria, psiquiátrica, e como que poderia ser feito nos dias de hoje? Essa nova reforma, a gente pode pensar no SUS como um todo, como que ele está muito sucateado, isso é verdade, e como que pode não dar conta aos CAPs. Os CAPs, em sua maioria, funcionam em horário comercial de segunda a sexta. Então, uma pessoa não tem um surto psicótico, por exemplo, no final de semana, tem as unidades de acolhimento, os leitos em hospitais, mas como que isso poderia ser melhor gerenciado se ainda houvesse os hospitais psiquiátricos trabalhando de uma melhor forma, de uma maneira melhor, só que ainda sendo um hospital psiquiátrico? Como que isso pode ser necessário? Então esse jornalista, por exemplo, ele fala que, se eu não me engano, o filho dele tem esquizofrenia, então até uma ameaça para a família. Há essas unidades novas do SUS que eles acolhem principalmente as pessoas em vulnerabilidade social, que não tem mais contato com a família, mas como isso também pode estar sobrecarregado. Porque, até fazendo um paralelo com uma outra questão de outro vídeo que eu quero fazer, que é o aumento das comunidades terapêuticas, que não tem nada a ver com ciência, nada a ver com psicologia, psiquiatria, e estão na mão de instituições religiosas que, com um grande aporte do governo, estão levando a saúde mental como algo que não é bem visto por Deus, ou que é errado. Muitas questões como homossexualidade, como a pessoa ser adicta, e obviamente é uma coisa que, se a pessoa quer melhorar a questão de um vício em drogas, ela vai melhorar, mas não nesse sentido religioso, nesse sentido de punição que é muito usado. Então, como o aumento dessas comunidades terapêuticas, como que as denúncias de maus tratos, pessoas também morrendo nessas comunidades, próprios internos cuidando entre si, porque não tem um preparo, não tem pessoas preparadas para isso. Então, como isso poderia ser um reflexo que talvez a gente ainda está a passos pequenininhos numa luta antimanicomial, e como que a gente pode olhar toda essa questão de hospitais psiquiátricos e entender, tá bom, o que aconteceu ali não foi legal, mas até que ponto visava a saúde mental realmente? E até que ponto é uma instituição necessária se reformar-se a partir de todos esses ideais, de um conceito com a sociedade, de arte, de todas essas questões que envolvem não apenas isolar o paciente. Acho que eu falei demais, assim, até acabei me empolgando nesse vídeo, mas eu acho que eu queria trazer um pouco disso. Eu também acho legal que ela traz um tributo às pessoas que ela conseguiu entrevistar ao longo aí do livro, então é muito importante a gente sempre prestar essa homenagem, esse respeito a todas essas pessoas que infelizmente perderam a vida e os que sobreviveram, mas que infelizmente podem ter tido uma sequela aí ao longo da vida, todo mundo envolvido, e como que a gente pode pensar em novas maneiras de melhorar a saúde mental e já cortando muitos estigmas acerca disso. Agradeço, eu super sugiro que esse livro aqui seja lido por todos. Eu não acho que é um livro só para quem é enfermeiro, psiquiatra, psicólogo, técnico de enfermagem. Acho que qualquer um precisa entender a nossa luta antimanicomial, a gente precisa entender o estigma da saúde mental brasileira. Então é um livro necessário, é algo que não aconteceu há muito tempo, e mesmo se tivesse acontecido, é história, a gente precisa entender para que de certa forma a gente não repita. Agradeço mais uma vez a todos que acompanham os vídeos, me siga nas outras redes sociais, forte abraço e até o próximo vídeo.